Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melame Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos do programa Palavra de Fé. Nós queremos falar nessa oportunidade sobre o seguinte tema: as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós vamos dividir essa mensagem em 2 programas. Hoje estaremos iniciando e eu gostaria da sua preciosa atenção. Venha conosco, dê a sua atenção e com certeza Deus falará com você. Vamos ler a palavra do Senhor na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas. O capítulo é o de número 5. Eu quero ler a partir do verso 16, é onde está a mensagem deste programa. Diz assim o verso 16 do capítulo 5 de Gálatas: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Eu fiz questão de ler todos esses versículos porque nós queremos comentar todos eles. Provavelmente nós dividiremos essa mensagem em 2 partes. Eu quero estar falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Porque é sobre isso que o apóstolo São Paulo está nos ensinando nesse texto. Nós aprendemos aqui que a vida espiritual, ela precisa ser vivida com muito cuidado, com muito carinho. Porque, do contrário, nós acabamos saindo do Espírito para viver na carne. Então, perceba que o apóstolo São Paulo está mostrando todos os pecados de ordem provocados pela carne. Quando a gente fala de carne, é preciso explicar que a Bíblia está falando da nossa natureza humana. O homem, na sua própria natureza, ele sempre será tendencioso ao pecado. Dificilmente a carne desejará algo do Espírito, algo de Deus. E é por isso que nós temos dentro de nós, por mais santos que sejamos, por mais que nós nos aproximemos do padrão de santidade que a Bíblia requer daqueles que dizem servir ao Senhor, sempre haverá dentro de nós uma guerra. O versículo de número 17 diz: porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis.
E aí Paulo vai falar sobre 5 classes de pecados. São 16 pecados enumerados. Não quer dizer que estão todos aqui, mas pelo menos os principais estão aqui. Nós encontramos 5 classes de pecados. Quais são? Os pecados de classe relacionados à vida sexual, os pecados de caráter religioso e social, os pecados de caráter espiritual, os pecados de caráter teológico e, por fim, os pecados de caráter alimentar. Então vamos tentar explicar aqui, dentro do parâmetro bíblico, o que o apóstolo está querendo nos ensinar. Primeiro, ele fala da classe de pecados relacionados à vida sexual. Aí o versículo de número 18 diz assim, ó: mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, aí ele vai listar 3 pecados: prostituição, impureza e lascívia. São 3 pecados e eu quero comentar. O que é prostituição dentro do contexto bíblico? Essa palavra ela é genérica. Na Bíblia, ela está falando de pecado de ordem sexual ilícito. Ou seja, é toda relação sexual fora do casamento. Quando a gente fala de prostituição, a gente precisa entender que existe 3 tipos de pecados nessa ordem: o adultério, a fornicação e a prostituição propriamente dita. Não é? O adultério, quem é adultério? Uma pessoa que é casada e que tem uma relação extramarital, fora do casamento. Quem fornica? Um jovem que não é casado e que tem uma relação com uma pessoa que não é sua esposa, ou no caso seu marido. Então, esse pecado a Bíblia denomina de fornicação. E o pecado de prostituição, que hoje, no entendimento moderno, é as pessoas que vendem o corpo. São as garotas de programa, são os moços de programa, que também já existe, que estão vendendo, que estão prostituindo. Inclusive, há alguns movimentos para tentar fazer da prostituição uma profissão. Agora, a Bíblia, ela mostra claramente que o pecado de prostituição, o pecado de impureza e o pecado de lascívia são obras da carne, e quem comete esse tipo de pecado não tem parte com Deus. Não herdarão o reino dos céus. É o que a Bíblia diz e eu creio nela. Eu vou fazer um intervalo comercial e em seguida nós vamos dar continuidade a essa mensagem, cujo tema é as obras da carne e o fruto do Espírito. Um momento só. Eu gostaria de convidar você para fazer parte ou tomar parte em uma das nossas reuniões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos 51 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca, nos mais variados bairros dessa belíssima cidade. Procure-nos, assista, participe de um culto, sempre às quartas, às sextas e aos domingos, às 19h30. E a nossa igreja central, aonde eu pastoreio, que é na General Osório, número 555, no bairro Estação, nós sempre estaremos à disposição de você. Terça-feira, quinta-feira e aos domingos. Um abraço a todos vocês. Dando continuidade à nossa mensagem, as obras da carne e o fruto do Espírito, eu acabei de mostrar a questão do pecado de prostituição, que a Bíblia diz que é um pecado que vai fazer com que as pessoas não herdem o reino dos céus. Está escrito, Gálatas, nós estamos lendo, estudando os versículos 16 a seguir. Aí o versículo diz que depois da prostituição tem a impureza. O que é impureza? Que significa pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração, geralmente provenientes do uso
de quadros, de filmes ou de publicações pornográficas que têm feito muitas vítimas nos dias de hoje. Há muitas pessoas com a sua vida complicada porque se tornaram viciadas nesse tipo de pecado. São pecados que nós denominamos pecado de impureza. Mas existe aqui um terceiro tipo de problema que a Bíblia condena e que tem muitas pessoas, inclusive na igreja, sendo vítimas desse pecado, que é o pecado de lascívia. O que é lascívia? Algumas traduções dizem lascívia, outras luxúria, mas é a mesma coisa. Lascívia significa sensualidade. É a pessoa seguir suas próprias paixões e os maus desejos a ponto de perder o pudor e a decência, pecando e pior, levando outros também ao pecado, né? Através de suas provocações sensuais. Então, quando uma mulher ou um homem veste de forma sensual, se utilizando da sua beleza física para despertar o sexo oposto, ele está cometendo um pecado que a Bíblia chama pecado de lascívia. E esse pecado é um pecado muito sério. Então, querida, você que está me assistindo, que é evangélica ou não, mas que diz ser cristã, cuidado com esse versículo. Cuidado com essa postura. Porque a Bíblia diz claramente que quem é vítima do pecado de lascívia não é do reino dos céus. Quando uma mulher é bonita, quando um homem é belo, ele não precisa vestir de tal forma que venha provocar o sexo oposto. Se a pessoa olha para uma pessoa desejando-a, mas essa pessoa se veste com pudor, com respeito, com decência, problema de quem está pecando. Mas quando a pessoa provoca, quando você se veste de forma lasciva, hoje a gente percebe e preciso reconhecer que nós temos combatido isso, mas às vezes até na própria igreja. Há muitas mulheres que não se preocupam com isso. E a sua vestimenta é inadequada para qualquer lugar, muito menos para a igreja. E esse é um pecado que a Bíblia chama pecado de lascívia. São os 3 pecados que a Bíblia enumera aqui na ordem sexual. Mas aí tem uma segunda, melhor me expressando, categoria de pecado, que são os pecados de ordem espiritual. Vamos ver os versículos seguintes. Depois de falar da prostituição, da impureza e da lascívia, ele vai falar sobre a idolatria e a feitiçaria. Todos nós sabemos o que é o pecado de idolatria. O que é idolatria? Idolatria é você, né, prestar a adoração a pessoas, a ídolos ou mesmo ao dinheiro. Tem pessoas que o Deus dele é o dinheiro. Quando a pessoa idolatra o dinheiro, ele também está pecando. Dentro deste quadro, nós podemos destacar também o excesso de confiança numa pessoa, numa instituição, num objeto. Enfim, todas as vezes que você dá ares de divindade a qualquer ser, seja ele inanimado, vivo ou não, você está cometendo um pecado de idolatria. E a Bíblia pede para você evitar. A feitiçaria. A feitiçaria é um outro pecado também gravíssimo. É todo tipo de espiritualismo cujo teor passa pela adoração de demônios, né, guias e rituais com despachos e oferendas feitas a demônios. Isso a Bíblia mostra claramente. Que a feitiçaria, quando você faz algo especialmente com o propósito de prejudicar o seu semelhante, você está cometendo um pecado gravíssimo. E a Bíblia diz que os tais não herdarão o reino de Deus. Está escrito. Depois disso vem uma terceira categoria de pecados, que são os pecados de caráter social. São os problemas que a gente, às vezes, pode enfrentar e cometer na nossa relação social. Quais são eles? Inimizades, porfias e emulações. Eu não preciso me explicar muito aqui, porque é claro, o que é uma inimizade? Significa a intenção e, acima de tudo, ações fortemente hostis com profundo desenvolvimento de antipatia a uma pessoa. Quando você tem muito inimigo, quando você começa a criar inimizade com as pessoas, você pode correr o risco de estar cometendo esse pecado da carne, que a Bíblia enumera como pecado social. É um pecado muito sério,
não é? A Bíblia mostra muitos exemplos. São distúrbios que prejudicam as relações humanas. Tem pessoas que não conseguem ser amigo de ninguém. Ele vive criando caso com tudo e com todos. Ele é do contra. Ele não consegue conviver pacificamente, harmoniosamente com as pessoas. Ora, nós precisamos saber, queridos, que nós vivemos em comunidade e nós precisamos respeitar as diferenças. Eu não posso criar inimizade com todo mundo. Eu sempre digo, quando você não concordar com uma pessoa em tudo que ele ensina ou vive, você tem que agir da seguinte forma. Eu sempre digo o seguinte: tolerância, ou melhor, unidade no que é essencial, tolerância no que é secundário e amor em tudo. Essa é a tônica para sermos abençoados e termos paz com as pessoas, mesmo com aqueles que discordam de nós. É possível que alguém esteja me ouvindo e discorde de mim, não tem problema. Eu preciso respeitá-lo e você me respeitar. Agora, a Bíblia é claro que eu não posso viver arrumando inimizade com todo mundo. Vamos fazer um intervalo comercial e em seguida nós continuamos com a mensagem As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Um momento só. Pois bem, continuando a nossa mensagem, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, eu quero falar agora eu estou falando sobre os pecados de caráter social. Já falei dos pecados de caráter espiritual e também sexual. Agora, acabei de falar sobre a inimizade. Existe um outro pecado que a Bíblia fala, o próximo pecado aqui, depois de inimizade, é porfia. O que é porfia? Porfia é a disputa com rivalidade na luta para ser superior. E a gente precisa ter cuidado. Tem gente que porfia sem perceber. Vou te dar um exemplo. Você está no seu carro e alguém tenta te ultrapassar. Você já percebeu que existem pessoas que não aceitam ser ultrapassado? E o que ele faz? Ele começa ali a apertar o pé, ele acelera para não ser ultrapassado. E quando é ultrapassado, começa aquela disputa, aquela porfia. Quantos acidentes acontecem aí? Quantos problemas acontecem? Eu fui professor de aula defensiva quando trabalhava numa instituição de segurança e eu aprendi que uma das técnicas que você tem que usar quando dirige é livrar do perseguidor. Se alguém está querendo ultrapassar, abre caminho, deixa ele embora. Você vai estar colocando ele em segurança e você também. Então, cuidado com a porfia. Tem gente que vive porfiando por tudo, com tudo e com todos. A Bíblia chama isso de pecado da carne. E um terceiro tipo de pecado que é emulação. O que é emulação? Emular quer dizer desejar se tornar maior. Sentimento que incita a pessoa a ser cada dia superior às demais. Então, essas coisas não coadunam com quem realmente serve a Deus. Mas aí depois, tem os pecados de ordem alimentar. Aqui depois, não é? Eu estou me antecipando, mas aqui diz também do pecado de ira, que é outro pecado gravíssimo, que quando você não controla o pecado da ira, você faz com que esse pecado se transforme numa cólera, e aí que gente do bem, eu tenho visto pessoas de bem
cometendo loucuras, sendo homicidas. Por quê? Porque não controla esse pecado da ira. E a ira, ela aumenta, se transforma numa cólera e a pessoa faz loucura. Pelejas, dissensões e heresias são outra qualidade de pecado. Mas aqui eu não posso deixar de comentar sobre o pecado de ordem alimentar, que é a Bíblia diz, glutonarias e as bebedices. Está escrito aqui, ó. Invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. E coisas semelhantes a estas, as quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aqui, amados, está mostrando que nós temos que ter cuidado. Porque também, às vezes, eu me vanglorio de não cometer esses outros pecados, mas sou um glutão. E arrumo problema com a minha própria saúde, não é? Ou sou uma pessoa que vivo dizendo que eu bebo socialmente. Mas basta chegar aquele dia difícil que o socialmente transforma numa embriaguez daquela violenta. E a Bíblia diz que quem comete esse tipo de pecado não vai herdar o reino dos céus. Então, querido, vamos parar para refletir uma coisa. Se nós somos cristãos, vamos tentar seguir a Bíblia. O que eu estou aqui é de forma muito simples, não é? Muito simples, tentando mostrar a você que não adianta eu dizer que sou cristão, quando na verdade eu não pratico o que a Bíblia está ensinando. Esses pecados são pecados de ordem exclusivamente carnais. A carne, ela te leva a isso. A sua natureza humana te leva a isso. É por isso que a Bíblia diz que você precisa andar em espírito. Porque quem anda em espírito não vai cumprir os desejos da carne. Olha o que está escrito no versículo de número 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Eu não vou cumprir os desejos da carne se eu andar em espírito. E sobre o fruto do Espírito, que são 9 virtudes, que também estão aqui logo a seguir enumeradas, nós vamos tratar no próximo programa. Eu quero que você não perca o próximo programa, porque nós vamos mostrar também, como eu mostrei, os pecados de ordem carnal. Eu também quero mostrar o fruto do Espírito. Por que não frutos, e sim fruto? Porque, na verdade, é um conjunto de virtudes que faz com que eu, de fato, comprove, não com palavras, mas com ações, de que eu sou um servo de Deus. Você que está me ouvindo, consequentemente atento à palavra de Deus, eu queria que você fizesse uma reflexão e que você observasse a sua vida. Porque antes de pregar para você, eu já fiz uma reflexão sobre a minha vida. Será que eu tenho sido uma pessoa que tem andado na carne ou tenho andado no espírito? Será que eu tenho sido uma pessoa que sou casado, mas não sou fiel à minha esposa? Será que eu sou solteiro, mas vivo como se fosse casado, porque tenho relação sexual com a namorada, com a noiva? Se eu sou cristão, eu não posso praticar essas coisas, independente de ser evangélico ou não. Ou o Jesus que nós servimos é diferente? Ou a Bíblia que nós dizemos ser é diferente? A Bíblia diz claramente que aqueles que não andam no Espírito não poderão herdar o reino dos céus. Vamos pensar sobre isso. Vamos refletir sobre isso. E eu quero orar, nós vamos orar por você, querido. Por você, querida, que está sintonizada no programa Palavra de Fé. Deus vai te abençoar. Você não vai ser vencido pela carne. Em nome de Jesus, Ele vai te dar força. O Espírito Santo vai te fortalecer. E você vai conseguir vencer a natureza carnal. E o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Eu quero te pedir, não perca o próximo programa, porque nós vamos estar falando sobre o fruto do Espírito. Hoje eu mostrei o fruto da carne. No próximo programa eu quero falar sobre o fruto do Espírito. Quero orar contigo, pedindo para Jesus te ajudar a vencer as obras da carne.
Vamos orar. Pai querido, nós acabamos de ministrar uma palavra, Pai, cujo tema mostrou-nos que nós não podemos ser vencidos pela carne. Eu estou falando, Pai, a um povo que quer mudanças. Há pessoas que querem de fato servi-lo com alegria. E eu disse, Pai, na palavra, que aqueles que andam em espírito não vão cumprir as concupiscências da carne. Então, Pai, ajuda esse irmão. Ajuda essa irmã, Pai, que está comigo nesse momento em oração, pedindo ao Senhor que Tu venhas nos ajudar a vencermos a nossa natureza adâmica, propensa ao pecado, que está sempre nos levando ao pecado. O apóstolo Senhor nos ensinou que às vezes o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que não queremos fazer, estamos sempre fazendo. Que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo esteja ajudando esse irmão, essa irmã, que tem sido vítima, Senhor, da prostituição, da lascívia, da inveja, ó Deus, de tantos outros pecados que nós enumeramos, como ira, como peleja, como dissensões, como heresias, enfim, Senhor, erros, Pai, que só podem nos afastar do Senhor. Ajuda-nos. Eu lhe peço no nome de Jesus, que cada um possa ser auxiliado, ajudado pelo Senhor e que nós consigamos estarmos aptos para o reino dos céus. Me ajude. Ajude cada um daqueles que, com sinceridade, Pai, estão orando conosco agora. Em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha falado com você. A minha expectativa é de poder contar com a sua audiência nos próximos programas. Lembrando que nós vamos terminar a mensagem que começamos hoje no próximo programa. Então, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada na paz de Jesus. Fique com Deus.